Galera, professor Rafael na área. Para a gente dar sequência ao estudo gráfico dos movimentos da cinemática, vamos falar agora dos gráficos de MRUV. Se tu tá chegando agora, quer saber que aula tu tem que assistir antes dessa, quer saber que aula tu deve assistir depois dessa, o melhor, o mais recomendado é que tu assista, que tu estude pela nossa playlist de cinemática, um curso completo que está em permanente construção. Clicando tá aparecendo aí em algum lugar no cantinho da tela aí, tu assiste pela playlist e tu sabe exatamente a ordem dos vídeos que tem que assistir. E melhor ainda, para não perder nenhum vídeo, porque como eu falei, essa playlist é constantemente atualizada, o melhor é tu te inscrever no nosso canal e ativar as notificações, assim tu sabe cada vez que a gente atualizar o conteúdo aqui do Pura Física. Bora lá falar dos gráficos de MRUV. Muito bem, galera, dando sequência ao estudo gráfico dos movimentos, a gente vai agora falar sobre gráficos de MRUV, um movimento retilíneo uniformemente variado, que tem aí como sua principal característica ter aceleração e essa aceleração ser constante, né? A gente já discutiu as características do MRUV numa outra aula. Essa aceleração é constante, então o primeiro gráfico que a gente vai ver do MRUV é justamente o gráfico da aceleração por tempo, porque ele é o gráfico mais tranquilo. A gente sabe que a aceleração não está mudando conforme o tempo, então eu vou ter que ver no comportamento gráfico que a aceleração vai assumir um determinado valor e esse valor vai sempre se manter conforme o tempo passa, por isso o gráfico vai ter o formato de uma reta horizontal, marcando sempre a mesma aceleração. A diferença dos dois gráficos que eu estou colocando aí na tela para vocês é que no primeiro gráfico a aceleração ela é positiva e no segundo gráfico a aceleração é negativa. Ambos os gráficos são gráficos de MRUV, tá? Agora, por favor, não vai sair dizendo aí que o primeiro gráfico da aceleração positiva é um gráfico de MRUV acelerado e o segundo gráfico é um gráfico de MRUV retardado, porque a aceleração é negativa, então a velocidade tem que estar diminuindo. Não é só saber o sinal da aceleração, eu tenho que saber também o sinal da velocidade. Com as informações que tem aí na tela, eu não tenho como saber se esse MRUV é acelerado ou retardado. Eu só tenho como afirmar, por enquanto, que a aceleração é positiva para o primeiro gráfico, que a aceleração é negativa para o segundo gráfico. Tá? Então, nada de ficar agora classificando em acelerado ou retardado. E era isso, o gráfico de aceleração por tempo vai ser, no MRUV, sempre uma reta horizontal, sempre marcando na mesma aceleração conforme o tempo passa, aceleração positiva ou negativa. Vamos falar do gráfico da velocidade por tempo agora. Bom, no MRUV a gente sabe que a velocidade ela varia uniformemente, porque a aceleração é constante, a velocidade não é mais constante como ela era no MRU, né? Então a gente precisa de uma equação que descreva a velocidade em função do tempo e a gente já conhece essa equação, que é a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A gente já sabe que essa é uma equação linear, essa é uma função do primeiro grau, então esta equação vai ter um gráfico cujo formato é uma reta, porque essa aqui é a equação da reta, né? Então o gráfico de velocidade por tempo a gente já sabe, no MRUV tem que ser uma reta, porque a equação que descreve a velocidade conforme o tempo passa no MRUV é uma equação de reta, então esse gráfico vai ter que ser uma reta, beleza? E outra coisa interessante de saber, de lembrar, é que a gente já sabe que no gráfico de velocidade por tempo, a inclinação desse gráfico, que é a tangente do ângulo que a reta faz em relação à horizontal, a inclinação desse gráfico é a aceleração do movimento. Sabendo disso, vamos olhar os gráficos que a gente tem na tela. O primeiro gráfico que a gente tem na tela, a gente tem aí uma reta crescente. O que eu estou vendo? Eu estou vendo que a velocidade inicial ela é menor que a velocidade final. Tá? Então a velocidade cresceu. Eu posso ver pela inclinação da reta que esse ângulo ele é maior do que zero, mas é menor do que 90 graus. Portanto, essa é uma reta crescente, né? Então essa inclinação é positiva. Então eu posso concluir que essa aceleração é positiva. E a velocidade também é positiva, ela está crescendo, né? Então eu estou vendo que eu tenho uma aceleração positiva, eu tenho uma velocidade que está aumentando em módulo, então eu posso tranquilamente classificar esse MRUV como sendo um MRUV acelerado. Agora eu consigo classificar ele como acelerado
Porque eu consigo ver o comportamento da velocidade. Eu consigo saber que a aceleração é positiva, eu estou vendo pelo gráfico que a velocidade também é positiva, porque está acima do eixo do tempo, né? E estou vendo pelo gráfico também que a velocidade está aumentando, que a velocidade inicial é menor do que a velocidade final. Então esse é um MRUV acelerado. Tá? A velocidade aumenta em módulo. Agora, olhando para o outro gráfico, o que eu estou vendo? Primeiro, eu estou vendo que é uma reta, como deveria ser, só que é uma reta decrescente. Repare que o ângulo aqui, ó, ele é maior do que 90 graus. Portanto, essa inclinação aqui, θ, vai representar uma aceleração que é negativa. Tá? Temos uma aceleração negativa. A velocidade inicial, ela é positiva. Olha só, temos uma velocidade inicial positiva. Com velocidade inicial positiva, com aceleração negativa, o que tem que acontecer? Quando os sinais são opostos da velocidade da aceleração, a gente tem movimento retardado. O módulo da velocidade vai diminuir, o veículo móvel vai ficar cada vez mais lento, né? Vai estar freando. Tá? Então eu estou vendo que a velocidade está diminuindo. Ó, a velocidade final aqui, ó, em algum momento, em algum instante de tempo, a velocidade V, ela é menor do que a velocidade inicial. Então significa que o módulo da velocidade diminuiu e logo esse gráfico aí está representando um MRUV que é retardado. Tá? Está diminuindo a velocidade. Então temos um MRUV aqui retardado. E isso a gente pode ficar bem tranquilo de classificar sempre assim. No gráfico de velocidade por tempo, no MRUV, ele sempre vai ser uma reta. Se a reta for crescente, como é o caso do primeiro gráfico, a velocidade aumenta. Se a reta for decrescente, a velocidade diminui. Vamos ficar atento porque esse comportamento do gráfico ele pode mudar se tu mudar de quadrante. Ou seja, quando o gráfico atravessar do primeiro quadrante para o quarto quadrante, ou seja, quando ele cruzar o eixo horizontal. Quando o gráfico fizer isto daqui, ó. Por exemplo, quando a gente pegar um gráfico e ele tiver este comportamento aqui. Olha só o que vai acontecer nessa situação. Tem o gráfico velocidade por tempo. Se o gráfico fizer isso aqui, atravessar o eixo tempo, neste momento aqui, neste instante de tempo, a velocidade vale 0. Então o que acontece? Nesse primeiro intervalo, vou separar o gráfico em duas partes, intervalo 1 e intervalo 2. Tá? Naquele momento ali, no momento em que a reta cruza o eixo do tempo, é o momento que a velocidade é 0, é o ponto de inversão no movimento. Nesse gráfico, o trecho 1, ele é um MRUV retardado. Como assim, Rafael, um MRUV retardado? A reta está crescendo? Ela está indo em direção ao 0, pessoal, da velocidade. Repara o seguinte, ó. A reta é crescente, beleza? A reta é crescente. Eu tenho, então, se a reta é crescente, eu tenho aceleração positiva. Mas reparem que a velocidade aqui está nos seus valores negativos. A velocidade está nos seus valores negativos, então o MRUV ele é retardado porque o sinal da aceleração e da velocidade são opostos. Agora, no trecho 2 do gráfico, o que acontece? No trecho 2 do gráfico, o que eu falei? A reta mudou de quadrante, ela saltou do quarto quadrante, né, para o primeiro quadrante do eixo cartesiano, do plano XY. Nesse quadrante, eu claramente vejo que eu estou nesse caso aqui, ó. Eu estou vendo um MRUV acelerado. Por que agora é MRUV acelerado? Vou deixar abreviado. Porque, pessoas, pelo seguinte, eu estou vendo que no trecho 2 a reta continua crescente, então a aceleração continua positiva. Porém, agora a velocidade começa a assumir os valores positivos. Então aqui eu tenho os valores positivos de velocidade, aqui eu tenho os valores negativos. E aí, se a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, o módulo da velocidade vai aumentar, o móvel vai ficar cada vez mais rápido. Então é um MRUV acelerado, tranquilo? Da mesma maneira, eu posso ter uma outra situação, uma outra troca de quadrante, que é com a reta decrescente. Tá? Com a reta decrescente, a troca de quadrante assume esse comportamento aqui, ó. Eixo X, velocidade por tempo, né? Gráfico velocidade por tempo. E agora a reta decrescente com troca de quadrante, ou seja, com inversão do movimento. Essa troca de quadrante representa inversão do movimento. Eu tenho aqui o ponto
que o tempo, o instante de tempo, né? Eu tenho aqui um instante de tempo, me enrolei todo. Eu tenho aqui um instante de tempo em que a velocidade é zero. Então esse é o ponto de inversão do movimento, tá? E aí o que está acontecendo? Primeiro trecho, segundo trecho, tá? No primeiro trecho, a reta é decrescente. Então no trecho 1, com a reta decrescente, eu sei que a aceleração é negativa, tá? Mas a velocidade está nos seus valores positivos. Então a velocidade no trecho 1 tem os seus valores positivos. Sinais de velocidade e aceleração inversos, ora, não tenha dúvida, o movimento é retardado, o módulo da velocidade diminui, MRV retardado, está freando, tá? No trecho 2, o que acontece? A reta continua decrescente, então a aceleração continua sendo negativa. Porém, a velocidade agora começa a assumir os seus valores negativos. Aqui a velocidade é zero, o ponto de inversão do movimento. Aqui a velocidade fica negativa. Velocidade negativa. Opa, agora o que acontece? A velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. E aí, quando tem o mesmo sinal, velocidade e aceleração, eu vou ter MRV acelerado. Em módulo, a velocidade está aumentando. Se eu estivesse olhando para o velocímetro do veículo, eu veria a velocidade aumentar. A diferença é que ele está andando para a esquerda, né? A velocidade é negativa, ele está andando para a esquerda. Então a gente tem essas duas possibilidades de inversão de movimento. Na primeira possibilidade, no trecho 1 aqui, ó, ele está andando para a esquerda, né? Velocidade negativa, o movimento é retardado e para a esquerda, porque a velocidade é negativa. Aí ele vai freando, para, no instante T ele para e começa a ganhar velocidade para a direita. Por quê? Porque a velocidade fica aqui, ó, positiva. Então ele começa com o MRV acelerado para a direita. Tá? Agora, no outro gráfico, o gráfico de baixo, ele começa andando para a direita porque a velocidade é positiva, então ele está para a direita, né? Progressivo. Tá? Só que está diminuindo essa velocidade. Então ele está freando, até que no instante T ele para e inverte o seu movimento. A velocidade passa a ser negativa, ele passa a andar para a esquerda, só que agora pisando no acelerador, né? Agora ele está ganhando velocidade, porque velocidade e aceleração têm o mesmo sinal e a gente vai ter um MRV acelerado, beleza? Mas em linhas gerais, o que tu precisa saber é justamente isso, ó. Quando a reta é crescente, a aceleração é positiva. Quando a reta é decrescente, a aceleração é negativa. E aí depois tu analisa o comportamento da velocidade para saber se ela está aumentando em módulo ou se ela está diminuindo. Beleza? Vamos falar do gráfico de posição por tempo agora. No MRV, a posição em função do tempo ela é dada por uma equação do segundo grau. Vocês lembram dessa equação? A posição é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Pode ver que essa é uma função quadrática, uma função do segundo grau, então essa equação vai resultar num gráfico que tem um formato de parábola. Então o gráfico de posição por tempo no MRV vai ser uma parábola, tá? Ou um segmento de parábola, né? Como os exemplos que a gente tem aí embaixo, a gente tem só um pedaço da parábola. É interessante saber, muito útil saber, que a concavidade dessa parábola pode te dar a informação sobre a aceleração, sobre o sinal da aceleração. Sempre que a parábola tiver a concavidade virada para cima, ou seja, a aceleração vai ser positiva, a aceleração vai ser maior do que zero. E sempre que a parábola tiver a concavidade dela voltada para baixo, a aceleração vai ser negativa, vai ser menor do que zero. Aí, uma manhãzinha, uma dica para tu decorar isso aí do sinal, da concavidade para cima ou para baixo, pega assim, ó, coloca a aceleração, a própria parábola faz o sinal de maior ou menor e coloca o zero. Então, olha só, a aceleração maior do que zero com a concavidade voltada para cima, então aceleração positiva. Coloca aqui a aceleração em cima, coloca o zero embaixo. Então vai ficar a aceleração, ó, usa a concavidade menor do que zero. Então aceleração negativa. Agora que a gente sabe olhar para a concavidade da parábola,
e sabe determinar o sinal da aceleração, vamos ver as possibilidades aí de formato de parábolas e da orientação da concavidade para a gente poder determinar aí as características dos MRUVs que a gente pode ter nas nossas questões que a gente pode estar estudando. No primeiro gráfico que eu trouxe aí de exemplo, olha só, a gente tem a concavidade da parábola, no caso aí é um segmento de parábola, né? O vértice da parábola está aqui, a gente só tem a parábola para a direita, a parábola para a esquerda, para o outro lado, a gente não usa porque entraria nos tempos negativos e aí não existe tempo negativo, não teria significado físico aí relevante para o estudo dos movimentos. Então a gente fica só nesses casos, com a metade da parábola. A concavidade está voltada para cima, então eu sei que nesse caso a aceleração ela é positiva. Então eu tenho aqui a aceleração positiva nesse gráfico. E aí agora vamos ver a velocidade, que sinal tem. Eu estou vendo que a posição inicial é menor, é mais baixa que a posição final. Isso quer dizer que esse cara avançou nas posições, ele teve deslocamento positivo. E de acordo com o nosso referencial, quem tem deslocamento positivo no movimento horizontal está andando para a direita, tem velocidade positiva. E aí eu vejo que com aceleração positiva e com velocidade positiva, isso aqui vai ser um MRUV, né? Isso eu já sabia porque é uma parábola, o gráfico de posição por tempo, mas vai ser um MRUV acelerado. O módulo da velocidade vai aumentar porque a aceleração e a velocidade tem o mesmo sinal, então o móvel está ganhando velocidade, está cada vez mais rápido. Já no segundo gráfico que eu trouxe aqui, ó, eu tenho a concavidade da parábola voltada para baixo. Com a concavidade voltada para baixo, eu sei que a aceleração é negativa, segundo aquele esqueminha que eu coloquei aqui em cima, né? Então a aceleração negativa. Eu estou vendo que a posição inicial continua mais baixa que a posição final, então quer dizer, ele avançou nas posições ainda, a posição final é maior do que a posição inicial, ele avançou, então ele teve deslocamento positivo. Se ele teve deslocamento positivo, ele teve uma velocidade positiva. Agora, o sinal da aceleração e da velocidade são diferentes, são opostos. Um é positivo, outro é negativo, então isso vai dar um MRUV retardado ou desacelerado, tá? Então aqui temos um MRUV retardado. Essa é a diferença entre os dois. Nos dois gráficos, reparem, os dois veículos estão andando para a direita no nosso referencial porque as duas velocidades são positivas, tá? Mas um está andando para a direita, o primeiro gráfico pisando no acelerador, né? Se forem carros, se forem veículos automotores, e o outro está andando para a direita freando, pisando no freio, tá? Repare o seguinte, tá? Nesse momento aqui, ó, bem no vértice da parábola desse gráfico aqui, bem no vértice da parábola, é o momento em que a inclinação do gráfico fica zero. Bem no vértice, deixa eu tirar um pouco do zoom, aqui temos o vértice da parábola. Nesse vértice da parábola, a inclinação é zero. E quem é a inclinação do gráfico posição por tempo? É a velocidade. Tá? Então no vértice, a velocidade é zero, porque a inclinação é zero, e a inclinação do gráfico posição por tempo é zero. Velocidade zero é o veículo, aí depende do que está acontecendo na situação, no movimento que a gente está descrevendo com o gráfico. Pode ser que esse veículo freou até parar e permaneceu parado, e parado estará conforme o tempo passa, ou então ele pode começar a inverter o movimento dele e a parábola começar a fazer isso aqui, ó, começar a decrescer, começar a descer. Tá? Só que daí esse gráfico, a gente tem um outro gráfico, ele inverteu o movimento. Pode ver que agora a posição está diminuindo e ele está acelerando. Que é o gráfico que a gente vai discutir. Esse pedaço de parábola é esse aqui, ó. Olha aqui, ó, esse outro gráfico que eu trouxe aqui para vocês. Nesse gráfico aqui, vocês estão vendo que ele tem a concavidade virada para baixo. Então a aceleração continua negativa que nem no gráfico lá de cima. Essa aceleração aqui ela é negativa. Tá? Só que agora, reparem, a posição inicial está mais alta do que a posição final. A posição final é menor do que a posição inicial. Então significa, ó, que a posição diminuiu, que esse deslocamento é negativo, ou seja, no nosso referencial horizontal aí, o veículo, o móvel, andou para a esquerda, e quem anda para a esquerda tem velocidade negativa. Então, a partir desse ponto aqui, né, o movimento passa a ser acelerado. Então temos aqui um MRUV acelerado. Tá? Justamente por quê? Porque a aceleração e a velocidade têm
o mesmo sinal, tá? Só que ele está andando para a esquerda, ele está andando para a esquerda cada vez mais rápido esse móvel, está pisando no acelerador. Então, voltando lá para aquele gráfico aqui, caso este gráfico continuasse, né? Caso esse gráfico continuasse, seria justamente aquele pedaço do movimento. No primeiro pedaço aqui, no pedaço 1, que a gente já viu no gráfico de velocidade por tempo de inversão de movimento, né? Seria esse momento aqui do vértice seria a inversão do movimento. Ele anda para a direita, no trecho 1, ele anda para a direita pisando no freio, ele para e inverte o movimento, passa a andar para a esquerda com velocidade aumentando, tá? É a inversão do movimento. A gente vai aprofundar esses gráficos de inversão do movimento quando a gente estudar o lançamento vertical, o estudo gráfico do lançamento vertical lá nos movimentos sobre a ação da gravidade. Vamos olhar o último gráfico. No último gráfico eu tenho uma concavidade voltada para cima, então aceleração positiva, concavidade voltada para cima, aceleração positiva. E a posição inicial, mais uma vez, mais alta, maior do que a posição final. Então isso indica que a posição foi diminuindo, quer dizer que o veículo foi retrocedendo, né? Movimento retrógrado, ele andou para a esquerda. O deslocamento é negativo, está andando para a esquerda. Quem anda para a esquerda tem velocidade negativa, tá? E tendo velocidade negativa e aceleração positiva, isso aqui vai dar um MRUV também, nesse caso aqui vai dar um MRUV retardado. Ah, por quê? Porque os sinais são opostos. E mais uma vez a gente vê a possibilidade aqui, ó, nesse momento aqui, vértice da parábola. Ele está freando, né? Movimento retardado. Nesse momento aqui, vértice da parábola. No vértice da parábola, gráfico de posição por tempo, tá? No vértice da parábola, velocidade igual a zero. Pode ser, dependendo do contexto do movimento, pode ser que ele tenha freado e permanecido parado. Ou pode ser que ele tenha naquele momento invertido o movimento. Então a parábola vai continuar com esse comportamento aqui. Continua com a concavidade para cima, e só que agora ele está andando para a direita. Repare que esse pedaço de parábola que eu desenhei extra aqui, ele se encaixa, ele é exatamente esse pedaço aqui, o primeiro que a gente viu. Então a gente está vendo que ele inverteu o movimento, ele passa a ter agora o MRUV acelerado, tá? Então ele inverte no primeiro momento aqui de MRUV retardado para a esquerda, para um segundo momento, após a inversão, de MRUV acelerado para a direita, que é justamente esse gráfico aqui, tá? Nem sempre vai ter inversão de movimento, como eu falei. A gente tem que saber identificar quando acontece inversão de movimento. No gráfico de velocidade por tempo eu já ensinei como fazer a identificação da inversão de movimento, é quando a velocidade é zero, e agora no gráfico de posição por tempo, a inversão de movimento é identificada pelo vértice da parábola, tá? Pessoal, então esses foram os gráficos de MRUV. Se tu quiser fazer bastante exercício, pegar questões de exemplo e depois fazer listas de exercícios com todos esses exercícios resolvidos em vídeo, assina a plataforma do Pura Física, o link está na descrição aí do vídeo. Fica ligado para o vídeo que vem a seguir na playlist de cinemática, gráficos de MRUV. Era isso, fui nessa, falou!